Salve Maria, boa tarde a todos. Estamos em mais uma live. O nosso convidado já chegou. Boa tarde, professor. Boa tarde, Pro. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá, está ótimo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Acredito que os nossos convidados estão bem, né? Vamos dar seguimento a mais uma Aurora Responde. E hoje, em dia diferente, agora às quartas-feiras, estamos com o professor Alex, nosso professor de História, e vamos, antes de começar o nosso tema, que estou bastante curiosa também para saber um pouco mais e para poder divulgar ainda mais a história, né, da Princesa Isabel. Mas vamos começar com a oração, professor? Vamos começar Sim, Pro. então, para que Nossa Senhora e todos os anjos nos conduzam em mais essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. os anjos da guarda, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora dar início, né? Propriamente dito, à nossa live. Agora sim podemos. Professor, nos conte, né? Nos fale o porquê de trazer nessa live, dentre todos os outros assuntos, o porquê de trazer, o porquê de falarmos da Princesa Isabel. De tantos outros temas, né? De tantas outras necessidades, mas por que hoje falarmos aqui no Aurora Responde a respeito da Princesa Isabel? Esse era o Aurora Responde mais esperado aí, né? Por conta de uma reunião que nós tivemos, né? Entre os professores da escola, em que estava falando sobre um projeto chamado Projeto Heróis da Fé. E neste projeto nós acabamos falando de grandes vultos, né? De grandes personagens da história do nosso país e que também foram heróis da fé, né? Católica, desenvolveram uma vida de virtude, né? Muito, muito boa. Então, ao falar da Princesa Isabel, muitas pessoas pontuaram, né? Nossa, eu não conhecia esse lado da história, nossa, eu não sabia que a Princesa Isabel, né, tinha uma história assim tão bonita. Que tal nós falarmos disso no dia da live do professor Alex? Né? Então, a sugestão foi acatada. Deixa eu dar um esclarecimento para o público. Heróis da Fé é um projeto que desenvolvemos aqui no Colégio Aurora do Saber. O título o tema Heróis da Fé Católica Brasileira, né? São heróis brasileiros da fé católica. E dentre a prioridade é trazermos para o convívio das crianças, né? E para o contato da criança a história de alguns heróis, né? Algumas personalidades que, de alguma forma, praticaram as virtudes, né? Buscaram a santidade. Então, é um projeto que tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento das virtudes, trazer para o convívio e para o contato e até para o conhecimento, não só dos alunos, mas também expandir essas informações, porque é um projeto que está ligado também
a nossos valores, né? Nós trabalhamos aqui com o belo, com o bom e com o verdadeiro. Então, temos o compromisso de lidar com a história e uma história verdadeira. História essa que muitas vezes passa despercebido, né, professor? Mas me diga, eu sei, né? A gente trabalha aqui, estamos trabalhando alguns heróis, né? Algumas personalidades. Esses heróis podem ser beatos, podem ser já santos, são pessoas que praticaram a virtude, né? Tem virtudes heróicas, né? De santidade. Mas por que a princesa Isabel? Ah, sim. Por que a Princesa Isabel? Porque a Princesa Isabel, ela é uma das personagens, né, históricas mais injustiçadas, principalmente quando se fala de heróis da fé, né? Ela é, assim, um primor, assim, de virtude, ó. Do ponto de vista da fé, ela é uma pessoa muito importante, né? Do ponto de vista, quando eu falo do ponto de vista da fé, eu me refiro à referência católica, então tem correspondência, né, da Princesa Isabel com os papas da época, tem correspondência da Princesa Isabel com Dom Bosco, né? Ou seja, a gente sabe que os santos eles sempre se comunicam assim ao longo da história, né? Não estou antecipando o julgamento da igreja dizendo que ela é santa, mas a gente percebe que ela tem né, uma ligação, ela tem boas referências católicas, então ela é esse exemplo. E segundo, ela é um exemplo também de vocação, porque como uma estadista, como uma política, como uma herdeira do trono, né? Ela é herdeira presuntiva do trono brasileiro, isso é, na eminência da morte do então imperador, ela deveria assumir, e ela assume em alguns períodos, né, fazendo um bom trabalho. Então, do ponto de vista da fé e do ponto de vista também humano, ela tem um trabalho assim que é digno de nota. É preciso que a gente faça um trabalho mesmo de trazer, né, ao debate, à discussão sobre a vida dela, que é uma grande pessoa, a gente não tem dúvida, né? Uma live só não daria conta para a gente falar da Princesa Isabel, né? Então ela é uma Então, heroína. então a gente constata, né? E no decorrer da construção do projeto, que a Princesa Isabel realmente ela viveu uma vida de virtudes. E como estadista, viver uma vida de virtudes já é uma grande, já leva uma grande importância para a fé católica. E a Princesa Isabel chegou a reinar? Por quê? Reinou, não reinou? Por que reinou? Por que não reinou? Não, então é assim, ela não chegou a assumir, tanto que a gente chama ela, né, de Princesa Isabel. O correto, né, formalmente falando, nós deveríamos chamá-la de Dona Isabel, assim como é chamado Dom Pedro, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Dona Isabel, porque ela é, como eu estava falando anteriormente, a herdeira presuntiva. Ela é filha de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, com, né, Teresa Cristina, né? Que é a rainha consorte, a imperatriz consorte, né? Que governa junto com o imperador. Ela não seria a herdeira, né? Não seria ela a herdar o trono brasileiro, porque o filho mais velho de Dom Pedro havia morrido, né? Tem toda uma lenda aí sobre os filhos primogênitos dos Bragança sempre morrerem, né? Enfim, a gente não vai entrar nesse ponto, mas ela não é a filha primogênita, né? O filho primogênito morreu logo no nascimento, e ela, né, depois de várias tentativas de ter um filho homem para que herdasse o trono, ela vai ser bem jovem já, vai fazer o juramento, e ela vai ser a chamada herdeira. Ela ficou durante a gente diz que ela teve 3 regências, né? Existiram 3 períodos em que o imperador ele esteve doente, ou ele precisou se ausentar, e aí ela assumiu o trono temporariamente, né? Então ela não chegou a se tornar de fato a imperatriz, mas em 3 momentos a gente diz que ela se tornou regente. E por que isso é importante pontuar? Porque é até uma curiosidade histórica. O imperador do Brasil não poderia se ausentar do Brasil se não houvesse um regente, se não houvesse alguém que estivesse à altura de substituí-lo, por conta lá atrás do dia do fico, né, da abdicação de Dom Pedro I. Então tinham essas leis, o brasileiro criou uma série de ressalvas, né, para evitar uma crise como aquela de Dom Pedro I, né? Enfim, então ela não governou, mas assim, no império em que ela fosse a imperatriz, né, que ela fosse a Dona Isabel I, não chegou a isso,
mas ela rege em 3 períodos, né? Primeiro período lá em 1871, né, em que um detalhe já importante, a gente já vê a importância histórica dela, é que nessa primeira regência ela já assina a chamada famosa Lei do Ventre Livre, né? Muito conhecida essa lei, né? A Lei do Ventre Livre. Na segunda regência, em 1876, né, o pai dela já está, né, bem adoentado, o nosso imperador, Dom Pedro II, está bem adoentado. Ela assume a regência pela segunda vez, né, enfrenta uma grande crise, né, mas se sai bem, né, dessa crise. Ela e o Duque de Caxias, aí um herói da guerra do Paraguai, né, um herói brasileiro da Guerra do Paraguai. E ela volta para sua última regência, essa mais polêmica e a mais conhecida, que é a regência de 1787 até 1788, o ano da abolição da escravatura, né? O ano em que ela mostrou, né, a que veio, né, a vocação dela. Então, foi esses 3 períodos. Então, em um dos importantes momentos, né? Momentos da regência, esses que só foram 3, ela olha a responsabilidade, né? A abolição da escravatura. Agora, por que, professor? Por que os livros que a gente pouco conhece da Princesa Isabel e quando ouve dizer, falar, quando é citada, fala que ela simplesmente ou apenas assinou um papel que libertou os escravos. Como é que o senhor pode contextualizar essa situação e nos esclarecer, né? Por que é que não é dito a verdade, o que realmente aconteceu? Por que é que, às vezes, né, é dito até como uma brincadeira essa questão da princesa ter assinado um papel? De fato, isso é uma coisa até que eu confesso que pessoalmente me incomodava muito na época da faculdade, porque eu escutava isso, né? A gente tinha debate sobre isso e era o que eu mais escutava, a Lei Áurea, a Princesa Isabel não fez isso, e até hoje é feito esse trabalho. Por quê? Né? No começo, a gente tem uma tentativa, porque assim, a gente tinha um regime monárquico e depois a gente tem um regime, né, republicano. Quando a monarquia cai, existe uma necessidade da república que está substituindo o regime monárquico se autoafirmar, justificar a sua existência. E como é que ela vai justificar a sua existência? Né? Vai mostrar a sua própria importância, desfazendo o passado. Né? Então, qual era o passado? Aquele passado monárquico, aquela coisa, né, de uma casa real europeia. Então, veja, o verde e o amarelo não é mais o símbolo da casa imperial dos Bragança e dos Habsburgo. Agora, o verde é o verde das florestas, o amarelo é o amarelo do ouro, né, do Brasil. Enfim, aí se esquece toda uma herança monárquica, e com a Princesa Isabel não foi diferente. Imagine só dizer que foi no período monárquico, né, apesar de a gente ter toda uma história, né, o câncer, assim, o grande problema da monarquia, a escravidão. Imagina só dizer que foi lá na monarquia que se teve a coragem de abolir a escravidão. Porque uma coisa a gente precisa dizer: havia escravidão, mas havia a contragosto da família real. A família real brasileira, ela em si já não tinha mais escravos, né, no que podia, né? Claro, tem algumas funções públicas que, né, não permitia, mas no que eles podiam pessoalmente, eles já não tinham mais escravos. Muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, existia um quilombo chamado Quilombo do Leblon, que era sustentado pela família real, né? Isso não é dito. Né? E a atuação da Princesa Isabel é uma atuação capital, mas ela é uma atuação muito mais de bastidor. Né? Então, ela está ali nos bastidores da política, do parlamento brasileiro, né? Tentando convencer os deputados a votarem, né, favorável à Lei Áurea. A gente sabe que era muito difícil, porque aqueles que tinham escravos não queriam deixar de ter escravos, né? Eles não queriam deixar de ter escravos, e por um outro lado ficava uma incógnita, né? Quem é que vai substituí-los? Né? Mas a Princesa Isabel, ela tem um outro fator que torna a discussão ainda mais complicada, que é o fator da política. Né? Na época só existiam 2 partidos no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Conservador, assim, resumindo muito, né? Ele era o partido que era escravista, e o Partido Liberal que queria acabar com o escravismo.
todo mundo sabe que uma católica, né, de marca maior como é a Princesa Isabel, não poderia de forma alguma ser liberal, né? E o católico, claro, tem que se elevar acima dessas discussões políticas e pensar no que a igreja pensa. E era justamente isso que a Princesa Isabel fazia. Ela estava ligada a um movimento, né, chamado de romanização, que era pejorativamente chamado de ultramontana, né, porque ela obedecia ao Papa. Os papas, ao longo da história, sempre condenaram a escravidão. A igreja sempre condenou a escravidão e ela, como boa católica, queria combater. Só que não pegava bem, né? A gente tinha no regime uma liderança que era mulher, que era católica, que obedecia mais, ouvia mais a voz do Papa do que a voz dos líderes da elite interna. Enfim, então existe uma série de fatores, né? Ela consegue desagradar a gregos e troianos, aos conservadores que ajudavam ela, né? E também aos liberais, porque ela, apesar de naquele momento estar do lado dos liberais, a favor da libertação dos escravos, ela não era uma liberal. Então ela desagrada todo mundo, né? Enfim, então quando a monarquia cai, então ninguém mais precisa, né, apoiá-la né, ou tentar fazer ali um meio campo para tentar, né, amenizar a situação dela. Ela está isolada, a monarquia caiu, a república precisa se autoafirmar e precisa criar novos símbolos. Para a gente ter uma noção, existiam altares em casa, né, de pessoas que já veneravam, né, privadamente a pessoa da Princesa Isabel, né, chamavam ela de Isabel a Redentora. Né, e com o passar do tempo, né, o esquecimento da memória dela, né, até por um processo de tentar desfazer a pessoa dela, é que a República vai conseguir, né, eclipsar, né, meio que tirar a importância, né, porque não tem como não dizer que ela não esteve envolvida. Então, o que a gente faz? Diz que o que ela fez foi uma coisa sem importância, né, quando que a gente sabe que é uma coisa importantíssima. Só para a gente ter uma noção, gente, em todos os lugares onde houve a abolição da escravidão, teve guerra, né? A gente pode lembrar aqui dos Estados Unidos, teve uma guerra civil. No Haiti, a mesma coisa. Então, o Brasil ter conseguido a abolição da escravidão sem uma guerra civil que colocasse, né, as pessoas umas contra as outras, né, foi uma coisa, assim, muito, muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista espiritual, né? Só para terminar, que eu falei agora bastante, né, Pro? A Princesa Isabel, ela recebeu uma condecoração, né, do Papa Leão XIII, né, que é chamada de Rosa de Ouro, que é um vaso de ouro cheio de rosas confeccionadas à mão, que é a maior honraria que uma mulher, né, uma mulher governante pode receber, né? Então, ela é a única da América Latina, a única mulher da América Latina a receber essa condecoração, a condecoração da Rosa de Ouro, porque o que ela fez foi uma coisa sem precedentes. Ela liberou, simplesmente numa canetada, 770 mil almas, 770 mil escravos, né, foram libertos, né, simplesmente porque ela teve essa coragem, né, de fazer o que é certo, mesmo quando na política lhe causaria um dano muito grande. Como professor, né, os professores, como professora, né, a gente não tem como, na educação católica, não falar, não nos reportarmos a pedagogia de São João Bosco. E nessa reunião que despertou essa curiosidade toda pela Princesa Isabel, o senhor comentou de uma carta, né? Eles se comunicavam, eles se correspondiam. Sim, eles se comunicavam, eles se correspondiam. Uma coisa que é muito importante falar aqui é que quando alguém vai criticar a Princesa Isabel ou a libertação dos escravos, sempre diz assim, mas é porque eles queriam libertar, mas eles não tinham nenhum plano para inserir os negros na sociedade. Sempre tem alguém para falar uma coisa como essa. Isso é uma bobagem, assim, com perdão da palavra, mas é uma bobagem, porque a gente tem um plano desde 1887 para inserir, não só para abolir, mas já pensando na inserção dessas pessoas na sociedade. E é justamente a tentativa, né, de criar escolas técnicas para que esses negros que iriam ser libertos, né, pudessem agora
frequentar a sociedade, tendo seu próprio trabalho. E isso viria através, vejam só, dos salesianos de Dom Bosco, que, né, morava em Turim e estava fazendo toda aquela revolução não, né, melhor colocando, toda uma inovação, né, com a educação, né, dos jovens de rua. E eu vou ler aqui só a carta é muito pequena, e eu vou ler para que a gente entenda como é que eles se correspondiam, né? A carta diz assim, é uma carta de Dom Bosco para ela, né? Eles se correspondiam. A gente, infelizmente, não sabe a resposta dela, mas vamos lá. Diz assim, Alteza Imperial, a divina providência dispôs que 2 casas salesianas fossem estabelecidas no Império do Brasil, uma em Niterói e a outra em São Paulo, né? São as 2 primeiras casas salesianas do Brasil, né? Com esse intuito que eu falei. Ambas destinadas para acolher os orfãozinhos mais pobres e abandonados. Aqui, lembrando do contexto da lei do ventre livre, né, que libertava os escravos, né, desde a infância. Alguns destes religiosos que voltaram temporariamente à Itália, alguns padres, têm falado muito para mim da bondade e da caridade de Vossa Alteza Imperial, né, as virtudes dela. E por isso que recomendo à Senhora e à Sua Majestade, o Imperador, todos estes meus salesianos, que outra coisa não desejam que ganhar almas para o céu e diminuir o número dos turbulentos. Isso aqui é um detalhe muito importante. O número dos turbulentos está se referindo aos revolucionários. Porque nos países onde a Revolução Industrial deu certo, foi onde cresceu, né, o número de anarquistas, de comunistas, enfim. Né? Então, olha só o que ela está pensando. Eu não vou deixar as pessoas desempregadas e nem vou entregá-las à Revolução. Estes, continua a carta, rezam muito e fazem também rezar os seus alunos para a saúde e prosperidade de toda a sua família e de sua majestade imperial, o Augusto de seu pai, né, o Dom Pedro II. Que Maria Santíssima proteja esta memorável dinastia, para a qual nossos orfãozinhos, em número superior a 200 mil, olha só, 200 mil, suplicam a Deus. Eu, pois, faço o augusto dever na Santa Missa de invocar as bênçãos, enquanto com suma gratidão tenho a alta honra de poder humildemente professar. Então, veja, um sacerdote, né, do tipo de Dom Bosco aqui, se referindo, né, à princesa Isabel, a dona Isabel, né, como uma grande estadista. Ele assina, né, para terminar aqui, dizendo, né, Turim, março de 1886, obrigadíssimo servidor, sacerdote João Bosco. Né? Então, é belo de ver nessas palavras de um santo para uma brasileira, né? É importante mencionar isso, ela é brasileira. Agora, para concluir, né? Porque concluir aqui, porque outras curiosidades surgirão, né? Com certeza. Como a da coroa. O que foi feito da coroa da princesa? Então, isso é uma coisa que, né, eu pessoalmente eu releio várias vezes esse bilhete da Dona Isabel, né, para a gente terminar com chave de ouro, literalmente. É que ela, logo depois de ser deposta, né, o golpe republicano, é importante mencionar isso, ele é um golpe que tem uma outra nuance que as pessoas não dizem. Dona Isabel, é feito o golpe republicano porque eles não tolerariam Dona Isabel, uma rainha católica, né, ultramontana, como eles chamavam, né, no trono brasileiro. Né? Então, ela, depois de perceber que perdeu a coroa, ela havia feito uma promessa a Nossa Senhora. Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida de que, né, se ela tivesse um filho, um homem, um varão, para sucedê-la no trono, e com um milagre que ela conseguiu, após sucessivos abortos espontâneos, né, com um milagre Nossa Senhora Aparecida, ela conseguiu ter este filho, né, o Dom Pedro de Alcântara, que seria o nosso Dom Pedro III. O filho nasceu e ela prometeu que daria a coroa do Brasil para Nossa Senhora, né, caso isso acontecesse. Só que o filho nasceu uns 10 anos depois, eu posso estar errado na cronologia, ela é deposta, né, ela é mandada para fora do Brasil. É importante dizer isso, o Barão de Cotegipe, que era um dos que não queriam, né, a libertação dos escravos, disse para ela, você venceu a partida, mas você perdeu a batalha, né? Disse assim para ela, e ela respondeu à altura, ela disse, 1000 tronos eu perderia se fosse necessário para libertar, né, esses 700 mil escravos. E como ela perdeu o trono, né, ela não tinha mais coroa, foi feita uma réplica da coroa, e ela mandou no exterior essa réplica da coroa para o Brasil com este bilhete. Né? Fiquem com este bilhete aqui de encerramento. Ela diz assim, diante
de vós sou uma princesa da terra, e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil, assinado Princesa Isabel. Né? Então, tá aí um pouquinho só do que foi, né? Essa grande regente, essa grande brasileira, Princesa Isabel. O professor, as suas palavras, né, esses esclarecimentos reforçam a nossa proposta, né, de trabalhar com o que é belo, o que é bom e o verdadeiro, e saber que a gente dá essa continuidade a todo o nosso trabalho pedagógico aqui e, de certa forma, divulgando esses brasileiros heróis da fé católica na nossa escola, os familiares. É muito bom mesmo. E eu acredito que é possível que o senhor retorne trazendo um outro herói, né? E porque vai esclarecendo e nos dando, abrindo o gosto, a curiosidade de saber um pouco mais. Eu agradeço a todos os presentes, agradeço o senhor, professor. E encerramos nossa Aurora Responde de hoje. Vamos fazer uma oração agradecendo essa função, esse momento, um momento de esclarecimento, um momento que a gente pode ressaltar as virtudes de heróis brasileiros da fé, né, da nossa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito obrigada a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, obrigado a todos aí que mandaram mensagem. Tchau. Assistam o próximo Aurora Responde, mesmo que não seja o professor Alex. Tchau.